Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E já tem bastante tempo que a galera vem pedindo para eu fazer um vídeo sobre o meu setup, então chegou a hora. Antes da gente começar, eu quero fazer um disclaimer, tá? Tudo que você vai ver aqui foi adquirido com o passar dos anos, não foi tudo comprado de um dia para a noite. Também muitas das coisas aqui são totalmente desnecessárias, mas eu sou maluco. E é claro que existem alternativas, talvez até mais baratas, de alguns equipamentos que você vai ver nesse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo meu computador reserva, que é um MacBook. E aí a gente já começa a ver que o vídeo já tá meio esquisito, né? Como assim o MacBook é o computador reserva? Pois é, lá em 2014 eu comprei um MacBook Pro, ele era o meu computador principal e foi o meu computador principal por muitos anos. Mais ou menos até ano passado, na verdade. E aí no ano passado, por conta dos vídeos do YouTube, eu já morando aqui no Canadá, eu resolvi investir numa máquina desktop. E aí passei a utilizar o meu MacBook Pro como um computador reserva. Então ele é o primeiro que eu quero comentar aqui. Esse MacBook Pro é um MacBook Pro, como eu já falei, de 2014, com processador i7, 16 GB de memória e um HD de 256 GB, que é o ponto fraco dele é esse. Ele com esse HD fica cheio à toa, né? Qualquer coisinha ali, qualquer node ali com todas as suas dependências enche rapidinho o HD, tem que fazer todo um gerenciamento de espaço. E esse é um dos grandes motivos de eu não utilizar ele mais nos dias de hoje. Mas esse computador foi muito bom para mim, ele me permitiu criar um monte de coisa, é um mega computador. Hoje eu te indicaria, se você quer pegar um MacBook, pegar algum mais novo, né? Ele já é um MacBook bem antiguinho, ele é bem pesado, ele ainda é a versão de 15 polegadas, se eu não me engano. Isso, 15 polegadas, então tem versões melhores aí. Mas esse foi o meu companheiro de guerra por muito tempo. Até que, como eu falei, eu montei o meu desktop. O meu desktop, ele tem um processador i9, 32 GB de memória RAM, tem um HD que é um SSD de 1 TB, e aí a gente já começa a entrar num espaço um pouquinho mais legal. E esse computador tem dois usos hoje em dia. Ele é o meu computador principal e eu queria me manter no sistema operacional da Apple, então eu acabei montando um Hackintosh com ele, por isso algumas peças foram escolhidas a dedo. É o caso da placa de vídeo, que também tinha que ser poderosa para eu conseguir editar os vídeos aqui do canal, que você sabe é muito cheio de animações e coisas do tipo, então eu preciso de uma placa de vídeo boa. Só que não. Mas bem, então eu coloquei uma placa de vídeo Radeon, sei lá como é que fala isso, tá? Que é uma Vega 56 de 8 GB de memória. Cara, me atende muito bem. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder conferir quais são essas especificações, tá? E hoje esse é o meu computador principal, o que me obriga a estar a maior parte do meu tempo aqui no escritório. Para eu conseguir fazer isso, eu resolvi investir numa cadeira bem confortável. Eu escolhi essa daqui, a DX Racer, no modelo Iron, que era o modelo para o meu peso e altura, tá? Essas cadeiras gamers, pelo menos a da DX Racer, tem esse esquema aí. Você tem que ir lá e ver qual que é o modelo ideal para o seu peso, para a sua altura, para que você possa ter o melhor conforto. Mas outro ponto também importante são as telas que eu vou ficar olhando o dia inteiro, né? Então hoje eu tenho dois monitores. Eu gosto de ter um monitor ultra-wide, ele é um pouco mais largo, permite que eu consiga gerenciar as janelas de uma maneira melhor, e eu tenho um outro monitor no formato padrão. Esse monitor no formato padrão é o meu primeiro monitor 4K. Eu nunca tive um monitor 4K antes, eu falei, tá na hora de ver qual que é a diferença de fato do 4K, mas talvez por conta da minha miopia eu não vejo tanta diferença assim, poderia não ter sido 4K. Acabei gastando um dinheiro a mais, acabei pegando também um modelo que não fosse tão caro, porque eu já sabia que poderia dar alguma coisa errada aí, né? Mas eu também não vejo essa diferença toda. Mas é legal ter um monitor 4K, só para, quem sabe, em algum momento a gente ter que fazer alguma coisa diferente. Vamos ver se ele se paga aí no futuro. Tô apostando nisso, inclusive. Mas bem, esse monitor aqui, como eu falei, ele tem o formato padrão e eu gosto de vez em quando colocar ele na vertical para eu poder ver um pouco mais de código.
é bem interessante. Se você tem a possibilidade de fazer isso, testa. Algumas pessoas gostam e se adaptam, outras não gostam, não se adaptam e odeiam esse tipo de coisa. Mas vale a pena o teste aí, eu uso de vez em quando. Beleza, então essa é a máquina principal, mas tem algumas maquinazinhas aqui, e eu digo algumas porque realmente é mais de uma, que eu uso de teste, de brincadeira, quando eu tô querendo fazer alguma coisa diferente, sair um pouco ali, talvez brincar como um hobby, né? Então eu tenho aqui o meu Raspberry Pi, tá? Esse Raspberry Pi aqui, ele é a versão 4 de 8 GB de memória RAM. Ele aqui dentro é um computador completo, tem um processador do tipo ARM, né? Vamos falar aqui o português carioca, correto? Então ele tem um processador do tipo ARM. Cara, é bem legal, dá para você instalar um Linux aqui. Aqui agora tá com a versão do Ubuntu. Para isso eu preciso instalar num cartão de memória, né? Então ele tá aqui com um cartãozinho de memória de 128 GB. Mentira, de 64. Eu achei que tava com de 128, mas eu devo ter colocado de 128 na câmera. Então, cartãozinho de 64 GB faz com que ele fique uma maquinazinha bem interessante. O Raspberry Pi te permite criar coisas junto com eletrônica, mas você também pode utilizar aí como uma máquina de testes, um pequeno servidor local, ou até mesmo se você estiver começando e não tiver muita grana para investir, ele pode sim ser a sua primeira máquina para você aprender a programar. Tá? Então é um computador um pouco mais barato do que um computador completo, claro, um pouco menos potente também por conta disso, mas quebra um galho, é bem interessante. Além disso, eu tenho aqui na minha mesa também um DTK, que é o Developer Transition Kit da Apple, que é o computador já com processador novo deles, só para quem é desenvolvedor, tá? É isso, é o máximo que eu vou falar sobre ele, porque tem todo um esquema aí de NDA, que não pode falar muito e etc. Mas como todo mundo sabe que ele existe, algumas pessoas já sabem que eu tenho um aqui, bem, tô falando isso também, porque isso é importante para o próximo passo que eu quero dar aqui nesse vídeo, que é o seguinte: como eu tenho várias máquinas e eu preciso às vezes utilizar uma e trocar para outra e etc., eu tenho um mouse que me permite, com o clique de um botão, fazer essa transição. Então esse mouse aqui, ele consegue se conectar em até 3 computadores, e se você trocar aqui no botãozinho, ele vai de um para o outro, e aí você consegue brincar com os 3. Esse daqui é um Logitech, tá? Da série MX. MX ou MS? É isso mesmo, MX Master 2S. A versão 2S, ela ainda tem uma coisa interessante, que ela permite que você consiga configurar todos os computadores para que um computador estando ligado numa tela e o outro na outra, você só de chegar na ponta da tela ele já entende e já transfere automaticamente para o outro computador. Claro, você tem que estar rodando o software da Logitech nas duas máquinas, mas é possível fazer isso. Além disso, essa daqui não é a versão mais nova, tem uma versão ainda mais nova, que é o MX Master 3. E aí eu não sei exatamente qual que é a diferença não, mas ele é a evolução desse daqui, tá? Para acompanhar, eu tenho esse teclado aqui da Logitech também. Ele é um K380 e ele também permite que você ligue em 3 computadores e troque de um para o outro só utilizando esses botões aqui. Se você tiver em conjunto com o mouse e ligando essa habilidade de passar de uma máquina para outra automaticamente, o teclado acompanha porque ele é da mesma marca e acaba sendo compatível com essa tecnologia. Esse teclado aqui é muito bom, ele lembra aqueles teclados de notebook, mas como eu tô sempre aqui no escritório, eu resolvi investir num teclado um pouco maior com o campo numérico e eu queria também experimentar os teclados mecânicos. O primeiro que eu utilizei foi um teclado com Switch Blue. Ele é um teclado da marca Red Dragon e ele é, esse daqui, na verdade, ele é o modelo Vara. Não, o nome é Vara, o modelo é o K551 RGB. Teclado muito bom, eu gosto muito dele, mas ele é muito barulhento. E como em tempos de pandemia a gente tem que dividir espaço com outras pessoas da casa que acabaram trabalhando em casa também, e eu quero que elas continuem na casa, eu resolvi mudar de teclado porque ele estava atrapalhando um pouco a boa convivência da casa. Então eu peguei esse Logitech aqui, que tem umas teclas bem mais quietinhas, né? Elas fazem bem menos barulho, só que só tem uma semana que eu tô utilizando esse teclado, então ainda não tenho nenhuma opinião sobre ele. A princípio,
eu gosto mais do tipo da tecla Blue, né? Do Switch Blue. Eu gosto mais do jeito que você sente ali o teclado. Bem, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Num próximo vídeo de setup eu posso trazer uma opinião maior, mas nesse momento, desses teclados que eu tenho aqui, o que eu mais gosto é desse Red Dragon com o Switch Blue. Só um detalhe importante, esse Logitech aqui maior, ele também permite que... A propósito, o Logitech paga nós, né? Agora que eu percebi esse negócio aqui, olha que foi sem querer. Mas bem, ele também tem a possibilidade da gente conseguir trocar para 2 computadores. Mas um teria que estar utilizando lá o dongle da Logitech e o outro seria via Bluetooth. Então não é tão prático assim quanto o Logitech K380, que é o pequenininho aqui, tá? Mas ele entrega alguma coisa nesse sentido também de você poder utilizar a imagem de uma máquina, limitado a 2 apenas, mas é alguma coisa. E aí você deve estar pensando no pesadelo que é ligar todos esses computadores em 2 monitores, e realmente é um pesadelo, a não ser se você montar tudo para isso, né? Então eu criei aqui um ambiente onde eu tenho um switch HDMI, onde eu posso ligar até 3 computadores nele. Então eu pego ali o monitor que tem 2 entradas HDMI, uma eu ligo o computador principal e na outra eu ligo o switch, e ali eu posso ligar qualquer um dos 3 outros computadores. E você não está contando errado, são 3 outros computadores, eu não estou contando com o MacBook porque a gente ainda vai chegar lá, calma. Mas eu posso ali, então, selecionar um dos 3 e jogar para outra entrada HDMI. Mas além disso ainda tem mais uma coisa, em vez de eu jogar desse switch HDMI direto para o HDMI do monitor, o que eu faço? Eu mando ele para um split. Assim, uma saída, o split é um divisor, né? Ele vai pegar uma entrada HDMI e vai jogar para 2 saídas. Uma saída vai agora sim para o monitor e a outra vai para uma placa de captura, que aqui nesse momento eu estou utilizando uma da Elgato, que é a Camlink 4K, mas poderia ser qualquer outra, tem algumas que são mais baratas, eu acho. Mas bem, e aí eu jogo para lá porque assim eu posso gravar a tela dos outros computadores aqui no computador principal. Viu? Ficou legal isso aqui. Eu acabei de fazer isso essa semana e ainda tem bastante coisa para gravar com esse cenário. Um outro problema que teria seria as coisas que não são sem fio. Eu tô tentando manter tudo sem fio aqui, mouse, teclado, etc, mas pode ter alguma coisa como um adaptador de cartão de memória, um HD, sei lá, que eu posso querer utilizar numa máquina, depois na outra, e ficar desplugando é um saco. Então eu também tenho um hub USB que eu consigo, com um clique, dividir ele, vai para uma máquina ou para outra. Nesse caso aqui eu só tenho um, então ele está limitado, eu preciso escolher entre o computador principal normalmente e um dos outros computadores. É útil quando eu tô querendo gravar alguma coisa do outro computador na tela. Tem alguns vídeos que eu tô bolando aqui que vão sair em breve lá no canal de tutoriais, então não deixa de se inscrever lá. E a gente vai utilizar esse sistema aqui. E isso é muito importante, tá? Quando você começa a fazer alguma coisa frequentemente, eu indico muito que você monte o teu ambiente para você ter o menor atrito possível para começar. Porque teve muito vídeo que eu deixei de fazer porque eu vou ter que ligar isso, desligar aquilo e fazer aquilo, e aí bate uma preguiça. E aí quando você vê, você não fez o que você tinha que fazer. Então tenta montar o teu setup, o teu ambiente, para que seja fácil você começar. E você, aperta um botão ali, outro aqui, pronto, já está pronto para fazer o que tem que fazer. Assim você não gasta energia com ajustar as coisas, né? E aí você gasta energia fazendo o que você quer fazer de fato. E como eu falei, eu uso o hub HDMI para poder ligar 3 computadores no meu monitor. E não é o MacBook Pro. Eu ligo aqui o DTK, o Raspberry Pi e o computador portátil que eu estiver utilizando no momento. Eu gosto de sempre ter um computador portátil para eu poder levar para os lugares. Normalmente é um computador bem mais fraco do que os que eu uso no dia a dia, mas me atende e eu consigo utilizar quando eu estou fora de casa. E ano passado eu investi no Microsoft Surface, tá? Esse computador aqui, ele é um tablet, e tem um tecladinho aqui, meio capa, meio teclado. É um computador bem interessante, a proposta é muito legal. Esse daqui ele é um i5 com 8 GB de memória RAM, 256 GB de HD. E você deve estar achando estranho porque eu falei que 256 GB era pouco para o MacBook.
e por que eu comprei um outro computador com 256 GB. Porque no caso eu nunca tive a intenção de fazer desse daqui um computador principal, ele sempre foi um computador portátil mesmo, para eu ter ele sempre comigo, para eu poder levar para outros lugares. O único problema dele é que ele tem esse sistema de apoio aqui, ó. Você apoia então ele na mesa, porque o teclado, como ele é mole, ele não consegue sustentar. Isso é um problema se você tiver que apoiar no colo, por exemplo, não fica tão legal. É um pouco ruim a usabilidade. Eu acabei não utilizando tanto, e aí eu repassei para minha esposa, hoje é o computador dela, e eu fiquei bastante tempo sem um computador mais portátil assim. E aí eu queria trazer aqui pro canal, eu queria experimentar um Chromebook. E aí, hoje, como computador portátil, eu tô com esse Chromebook aqui da Asus. Asus, sei lá como é que fala isso. Já vi, eu não sei como fala nada. Então, ele é bem mais fraquinho do que aquele Surface. Só que a ideia aqui é ser um computador para uso de vez em quando mesmo. E também, agora a gente tá em pandemia, eu tô sempre em casa, né? E também eu queria fazer um teste para ver se ele é um computador utilizável para alguém que está aprendendo a programar. Eu vou trazer mais conteúdo aqui no canal sobre isso. Eu ainda não consigo emitir uma opinião porque eu tô com ele há muito pouco tempo, mas eu vou fazer um vídeo de review dele e também depois falando, né, o que dá para fazer, o que não dá, então fica ligado aqui. Cara, eu gostei do primeiro contato com ele. Esse modelo tem uma tela de toque também, só que não é das melhores que eu já vi. Então eu ainda não sei se é uma boa opção. Foi minha última aquisição. Eu comprei para fazer alguns vídeos aqui pro canal, entender legal como é que ele funciona, experimentar um novo sistema operacional, que é bem diferente. Ele roda aqui o Chrome OS, que é o sistema operacional da Google, né, do Chrome. Você consegue instalar nele aplicativos nativos de Android. Isso é bem interessante, tá? Então abre um leque de possibilidades para esse lado. Você também consegue instalar aplicações do Linux nele, tá? Esse modelo aqui, ele tem um Celeron N4200, tem só 4 GB de memória RAM, então ele é bem fraquinho, ele é mais fraco do que o Raspberry Pi e, sei lá, tem 32 GB de memória só, e você bota um cartão de memória para expandir isso um pouquinho. Mas é um computador de entrada mesmo. Hoje os computadores estão extremamente caros, então talvez, eu ainda não estou afirmando isso porque eu ainda não testei o suficiente, mas talvez seja uma alternativa para quem está começando. E é isso que eu quero verificar, vir aqui no canal falar se dá ou se não dá para programar com ele. E eu acho que é isso. Esse é o meu setup principal, né, para programação principalmente. Claro que algumas coisas aqui eu preciso utilizar também para a criação dos vídeos, mas esse é o setup principal para programação. Eu tenho aqui também um iPad Pro que eu utilizo para criar as thumbs, utilizo mais quando eu tô fazendo alguma coisa de lazer, vendo um vídeo, jogando alguma coisa. Não tô fazendo algo necessariamente ligado à programação. Eu até quis ver se dava para programar com ele. Cara, não dá. Não dá. Dá para fazer alguma coisa ali, mas não dá. Não dá para ser a sua máquina de programar. Muito longe disso. É muito limitado o que dá para fazer com ele. Então não dá para fazer isso com ele. Mas é um excelente hardware para você fazer outras coisas. Para desenho, para ilustração, para criação. No geral, é muito legal. E também se você precisa trabalhar só com planilha, com Word e etc, dá para fazer muita coisa nele. Aqui eu consigo criar anúncio, editar, as coisas de trabalho que não tem a ver, de fato, com programação, dá para fazer nele também. Inclusive edição de vídeo. Alguns dos vídeos que você vê aqui no canal foram editados nesse iPad aqui. Então dá para fazer isso também. Também é uma máquina legal, dependendo de qual é o seu tipo de uso. Para programadores... não é a melhor opção não, tá? Mas para criação de conteúdo é bem legal. Eu acho que eu vou encerrar por aqui porque esse vídeo tá ficando mais longo do que eu esperava. E olha que eu nem falei dos equipamentos de vídeo, né? Eu não falei dos microfones, da câmera, das lentes, da iluminação. Então se você quiser ver uma parte 2, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas tão importante quanto isso é você deixar o seu like, porque ali fica mais fácil de eu ver. Se a galera deixou o like é porque esse vídeo agradou, então eles querem ver a parte 2. E aí eu farei a parte 2
com os equipamentos de vídeo, talvez os softwares que eu utilizo para criar, não só vídeo como código também. Então deixa o seu like, deixa aquele comentário. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!